Fala aí pessoal, tudo bem? Vídeo fresquinho, saiu hoje, dia 26, o prospecto da 13ª emissão do BTLG. Ontem tinha saído o anexo 39, eles colocaram o anexo 39, que é o indício de que vai ter uma nova emissão, mas saiu bem rápido até o prospecto. Inclusive foi comentado lá no nosso grupo do WhatsApp. Se você não está no nosso grupo, o link está aqui na descrição. E eu quero comentar um pouquinho sobre essa emissão, porque obviamente o BTLG teve a 12ª faz pouquíssimo tempo, e eu tenho falado para vocês que a gente está num momento que vai ter uma emissão atrás da outra. Vários fundos passaram de o valor patrimonial, as cotas acima do valor patrimonial. Obviamente algumas emissões que a gente viu recentemente aí foram abaixo do valor patrimonial, exemplo RZTR, HSML, o próprio XPLG na anterior, não essa atual. Então, mas o BTG está fazendo uma emissão no valor patrimonial, uma baita de uma emissão, 1.2 bi, muito parecida com a do HGLG, que foi de 1.5 bi. Fico muito animado porque é muito bom ver esses fundos fazendo essas emissões gigantescas para crescer e acabar com as emissões, né? Porque já já esses fundos vão estar tão grandes que eles não vão mais precisar fazer emissão. Mas até lá a gente precisa ter emissão. E assim, gostei da emissão de uma maneira geral. Obviamente o custo não foi tão agradável, mas a gente vai comentar. Antes de eu falar sobre isso, vamos lá pro prospecto para a gente avaliar um pouquinho. Bom, então aqui para vocês verem, saiu hoje dia 26 o prospecto. Olha aqui a emissão em 1.2 bi, uma baita de uma emissão. Isso sem considerar os 25% ainda, esse é o montante inicial. Então, pessoal, eu já grifei o que precisava aqui de pontos importantes, então a gente vai passar rápido aqui. Vai ser uma distribuição pública, então não é restrita, então distribuição pública, aqui é a oferta investidor público geral. A parte de custo, vamos lá que essa é a parte que a gente tem que falar um pouquinho. Custo unitário, 98,17 no valor patrimonial, ok, está em 98,17, então ela está sendo emitida no valor patrimonial. Um ponto importante, obviamente o custo é alto, 3,54, mas o mais importante disso não é o fundo que está pagando, porque quando é o fundo que está pagando, é dinheiro, patrimônio do cotista indo embora. Aqui é o cotista, é o investidor, digamos, que vai pagar a taxa de distribuição. Alta é alta. Quem sabe isso vai acabar ou não, mas assim, a gente tem que entender que essa está sendo a nova, as novas taxas de mercado. Então, ou a gente aceita, ou simplesmente a gente não participa. Então, assim, eu vi já muitos analistas, né, hoje durante o dia, até reclamando, falando que somente quando os cotistas micarem as emissões isso vai mudar. Não vai mudar. O que a gente tem que brigar é quando, por exemplo, o fundo que paga uma emissão, ou por exemplo, como foi a do RZTR, que é uma emissão abaixo do valor patrimonial, ainda com quase 5% de taxa, uma parte sendo paga pelo fundo. Então é isso que a gente tem que ficar atento. Então eu vejo, e até pelo tamanho dessa emissão, imagina se fosse 3,54 o fundo pagando numa emissão de 1.2 bi, aí seria bem complicado. Então a gente tem que avaliar isso e, assim, eu não vejo tanto problema. Obviamente é uma taxa alta, mas a gente tem que avaliar e, assim, eu vejo como... Eu vou até ver se eu faço um vídeo para vocês, levantando as últimas emissões, ver taxa, ver qual foi abaixo ou não do valor patrimonial, para a gente ter uma ideia dessas novas taxas, né? Eu acredito que isso vai seguir assim, mas obviamente a gente já viu como a FHI, que a própria gestora pagou, o LZR com uma taxa menor do que 1%, o próprio XPLG na última com menos de 1%. Então, assim, a questão é, quando a oferta é restrita, a tendência é ser mais barata, né? Mas nesse caso é a oferta pública e o tamanho da oferta, né? De 1.6, 1.2 bi. E aqui um ponto interessante, que fazia tempo que eu não via isso. Desses 3,48, 0,76 é custo de, que eles chamam aqui, que é uma incentivo, comissão de incentivo. Precisa mais, né? Precisa incentivar os assessores a fazer a divulgação. Então é bem interessante essa parte aqui. O preço de subscrição então vai ficar em R$ 101,65. Se eu não me engano, hoje, até colocar aqui, o BTLG ele fechou, vou até mostrar aqui para vocês, ele fechou em R$ 102. Então ela tá um pouquinho acima, inclusive, né? Na verdade, um pouquinho acima do valor do custo, né? Então vai ficar nisso até
Inclusive até uma boa oportunidade para quem quer comprar a cota, né? Essa queda, ele caiu, se eu não me engano, ele caiu de 103 hoje, né? Ele saiu de 103,44 para 102, teve essa quedinha, isso é normal, isso é sempre normal isso acontecer, tá? Bom, então, continuando aqui a análise do prospecto, então, como eu falei para vocês, a captação de 1,2 bi, tendo ainda a questão de mais 25%, se a emissão for boa, indo para 1,5 bi. Então vai ser uma emissão gigantesca, quase parecida com do, se for total, quase parecida com a do HGLG. Bem, bem legal. A parte de destinação dos recursos a gente vai deixar mais para o final, porque eu vou falar sobre um estudo de viabilidade. Aqui eles até comentando esses 3 ativos que inclusive eles já estão em diligência de compra, que eles até colocam, atualmente o fundo está no processo de auditoria avançada na aquisição de ativos-alvo, que inclusive já é referente a recurso da emissão passada. Então eles estão colocando aqui, e aí eles colocam aqui, adicionalmente o fundo está até errado aqui, né? Ó, está em tratativas para adquirir ativos-alvo que podem chegar a um montante de 2,6 bi, isso eles falam lá no estudo de viabilidade, mas quando chegar lá a gente fala sobre isso. Bom, fatores de risco, deixa eu passar rápido isso aqui, vocês já estão cansados de saber. De risco, vamos continuar aqui. Bom, cronograma, chegamos no cronograma. Então, olha só, hoje divulgado, a divulgação do prospecto, a partir do dia 30 é o dia da Datacom, que é a data de corte para você, se você quiser participar, você precisa ter as cotas no dia 30. Dia 30 é terça que vem, é isso, né? Acho que é terça que vem. Que é a data de limite. Dia 1º, o início do período de subscrição, ou seja, o início que você pode ir lá na sua corretora e exercer o seu direito. E no dia 9, o dia de encerramento. Inclusive, no dia 1º também inicia o período de negociação, se você quiser comprar mais, se você não quiser participar e quiser vender os seus direitos. E dia 16 de fevereiro, a data da liquidação, o dia que você tem que estar com o dinheiro lá na conta da corretora, tá? Bom, continuando aqui. Descendo mais, descendo. Aqui, essa parte aqui é legal, tem a parte do fator de proporção, então se preparem, 40%, 41%, ou seja, a cada 100 cotas que você tem, você vai receber 40 direitos, então é uma emissão atrás da outra. Se não me engano, o PVBI também lançou o anexo 39 hoje, então provavelmente semana que vem já sai o prospecto da outra emissão do PVBI, então é uma emissão atrás da outra, então preparem o bolso vocês cotistas. Então 41% de direito de preferência. Aqui olha só como que vai ficar o patrimônio se for com o montante inicial, mais o montante, mais as cotas adicionais, para 4,2 bi. Vai ficar com 1,3 bi abaixo do HGLG, né, que é 5,5, mas vai crescer demais, muito legal. 90 vai ficar com a cota patrimonial, por isso que é sempre importante avaliar o fundo fazendo a emissão no valor patrimonial ou acima, né? Ou acima do valor patrimonial, que é muito importante. Bom, continuando aqui. Que mais? Deixa eu ver, tem mais algumas coisas. Eu vou passando aqui porque eu lembro de ter anotado e grifado alguns pontos para vocês aqui. Que mais? Aqui, parte da oferta pública, muito ponto para o BTG. Eu sempre venho falando isso, da questão dos fundos colocarem a parte na oferta pública, de colocar montante mínimo de R$5.000. O próprio, vocês vão ver na segunda-feira, o IPO do fundo do Itaú, que colocou um valor menor, valor de 10 cotas, valor de R$1.000. Aqui, o BTG deu um baita ponto positivo, parecido com as emissões do ALZR, de colocar o valor de uma cota só. Ou seja, isso facilita muito ao investidor. A gente vive num país bem complicado, né, que não tem educação financeira nenhuma. Esses dias, inclusive, eu até fiz um desabafo no meu Instagram, se aliás, se você não me segue, tem aqui embaixo, que eu tava gravando um vídeo e o vídeo tinha 300 visualizações, tava com 300 visualizações e ao mesmo tempo uma live do jogo do Tigrinho com 100 mil pessoas assistindo. Então isso deixa a gente um pouco triste, mas faz parte, a gente sabe que o brasileiro não tem educação financeira, então quanto mais difícil você deixar, é mais complexo. Aqui o BTLG dando um baita de um recado bem legal. Parabéns a BTG de colocar apenas uma cota para participação mínima. Bom, continuando aqui. contrato de distribuição. Aqui é aquela parte que eu sempre gosto de mostrar para vocês, para onde está indo aqueles 3,48%, 3,54% e 3,48% de taxa. Comissão de estruturação,
0,70, comissão de distribuição em 80 e a comissão de incentivo, né, que é para incentivar os nossos assessores. Ó, esse acréscimo de comissão de estruturação e comissão de distribuição será pago ao coordenador líder e a comissão de incentivo que incluída no custo unitário de distribuição. Aqui um ponto que eu até esqueci de comentar no começo, que é uma das críticas que eu vi algumas pessoas fazendo, que a questão é a seguinte: o fundo é do BTG, a comissão o coordenador líder é o BTG, então tá tudo dentro da casa. Então é o próprio BTG tirando o dinheiro dos cotistas para ele mesmo. É um baita de um conflito de interesse, a gente sabe disso, mas é uma situação que a gente já esperaria que isso acontecesse. Obviamente que o BTG não vai chamar a XP para coordenar uma emissão de um fundo dele, assim como a XP não vai. Se bem que acho que a XP já chamou o BTG, agora eu não lembro de cabeça, mas dificilmente isso vai acontecer. Então, assim, eu vi muita gente reclamando que não vai participar porque é um baita conflito de interesse. Pessoal, a gente também tem que ter um pouco de parcimônia, né? Então aqui aquilo fechando, né? 98,17, 3,48 de custo e a cota a 101,65. Bom, aqui. Então agora vamos lá pro estudo de viabilidade. Deixa eu ver aqui, acho que é a página. Agora descer aqui um pouquinho. Declaração, acho que é o anexo 4, se eu não me engano. Não, aqui ainda não. Estudo de viabilidade, anexo 5, na página 109. Opa! 109. Bom, aqui, deixa eu tirar um pouquinho do zoom. Aqui, então, só a parte do próprio BTG, ele faz um disclaimer aqui, falando colocando a questão da emissão em si, falando do tamanho da emissão, preço de subscrição 101, oferta 1.2, fator de proporção 41%. Aqui falando como que está o fundo hoje. Inclusive incluindo os imóveis em diligência de compra. Aqui, isso aqui é um ponto importante. O fundo, ele enxerga, como a avaliação patrimonial do fundo, do BTLG dos imóveis, é feita no meio do ano, diferente do HGLG, por exemplo, que é feita no final, eles enxergam o potencial de valorização agora em junho de 24. Então eles vão comprar imóveis agora e tendo a valorização em junho de 24 tendo esse ganho. Então por isso que eles acreditam nessa potencial avaliação para cima, então comprando o imóvel com desconto agora, porque certamente eles vão aumentar na avaliação patrimonial. Então essa é uma das principais teses aqui que eles colocam, ó, potencial de valorização estimada em 6 a 17%. Então aqui a parte continua, eles falam um pouco do mercado, como tá, em toda a parte da tese de investimento, colocam aqui, esse é um ponto que a gente precisa, não tem tanta informação, principalmente eu já falei para vocês da questão da venda de 2 imóveis, até cheguei num dos vídeos falar quais são as minhas opiniões do ativo da Bahia, do ativo de São Paulo, que eles poderiam estar vendendo, mas eles colocam um potencial de lucro nessas vendas de 3,07, obviamente já está considerando o Dutra e a venda do BTLG São Bernardo, que eu já falei para vocês também, e aqui só a questão de não saber quais são esses ativos ainda, mas a gente imagina quais sejam, eu até coloquei, acho que se eu não me engano, o da Bahia, lá do Campo Santo Agostinho, que é o da Ambev, se eu não me engano. Bom, que é chute, tá? Não é o que até porque a gente não sabe. Bom, aqui, continuando aqui, essa parte já foi. Aqui, a parte de fato que é muito parecido com o pipeline anterior, que eles não falam quais são os imóveis que eles querem comprar, mas eles dão a entender quais são, olha, 100% dos ativos a mais, 13 ativos, 750 mil de ABL, 96% deles dentro de São Paulo, 9 a 10% de cap rate, um baita cap rate, 2,6 bi de valor potencial. Então eles colocam aqui que grande parte deles dentro do raio 30 de São Paulo, que é muito bom. E aqui a gente vê a evolução do caixa na emissão, né? 1,2 bi, aqui recebimento das vendas que eles colocaram lá em cima, 400 bi de aquisição avançada, que são aqueles que a gente já comentou lá em cima, que são os 3 ativos que eles têm em diligência, obrigações do fundo e pipeline de negociação 554 mil, que daria esse 0,2 bi de captação. E por fim, essa parte aqui que eu falei da questão da reavaliação patrimonial e dos 3,07 da venda daqueles imóveis, que tem tudo para esse fundo crescer muito, por isso que eu ainda acredito que ele está barato, tá? Então, pessoal, é isso. Eu queria encerrar esse vídeo aqui mais sobre a emissão, e se tiver alguma novidade eu volto a falar para vocês. Vídeo meio urgente, né? Porque saiu hoje, quis trazer isso para vocês hoje, e espero vocês no próximo vídeo.